dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Voltamos aqui com mais um episódio da série de Ouvicast. O ouvidor pergunta, o especialista responde. Nosso convidado de hoje, desembargador Alexandre Teixeira, a quem eu já saúdo e agradecendo por participar conosco mais uma vez aqui, Alexandre. Boa tarde, boa noite, bom dia, desembargador José Luiz e todos os assistentes à plateia, enfim, todos aqueles que têm o privilégio de estar acessando esse podcast. Alexandre, no episódio passado, eu confidenciei para todo mundo que você tinha uma história bem bacana do início da ouvidoria no nosso TRT e de uma passagem marcante do início da ouvidoria com o associativismo e mais particularmente com a Amatra. Conta para a gente essa história. Ok, foi sim. Na época eu era o presidente da Amatra e o presidente do tribunal, Ivan Rodrigues Alves, quando ele resolve implementar a ouvidoria, ele fez uma consulta, ele submeteu a Amatra, eu era o presidente da associação naquela ocasião, e ele submeteu a proposta daquilo que ele queria implementar e foi muito aberto a sugestões e etc. E, enfim, nós fizemos reunião, diretoria, levamos isso à categoria e, enfim, eu acho que foi um golaço do Ivan e mostrou já de cara qual era a missão, qual era a vocação da própria ouvidoria, né? Que ficou muito claro desde aquele momento que o objetivo maior era o de ampliar o acesso da sociedade à justiça do trabalho, né? Abrir também para a Justiça do Trabalho um canal de escuta, porque muitas vezes nós magistrados, nós escutamos a sociedade apenas a partir do conflito que é trazido através das demandas. Então, a ouvidoria se apresentou e isso acabou se concretizando, se consolidando com a atuação ao longo desses anos todos, como uma via de maior acesso por parte da sociedade e, por outro lado, uma via do próprio tribunal se conhecer a partir do olhar que a sociedade tem dele, né? Então, acho que foi um golaço, foi uma coisa muito boa, mas, assim, de uma certa maneira, mostra uma vinculação genética entre a criação da ouvidoria e a sua concepção e o próprio movimento associativo, né? Tem duas questões aí, Alexandre, que você falou que são muito importantes. Primeiro, o espírito republicano do presidente Ivan, né, de pedir a opinião de uma associação de magistrados que seja, mas assim, uma opinião externa. E segundo, a visão de futuro que ele teve, né, de como a ouvidoria poderia impactar positivamente para o tribunal. Isso é que eu acho que é o mais bacana dessa história que você está nos contando. Olha, com relação à visão de futuro, eu não posso deixar de mencionar que essa implantação da ouvidoria, ela sem dúvida está relacionada a uma mudança que foi feita na ocasião de autocompreensão do tribunal. O presidente Ivan, ele, na ocasião, fez uma contratação da Fundação Getúlio Vargas para o próprio tribunal se entender, né, para entender a sua forma de trabalhar, para entender os métodos que utilizava, né, tanto que a gente começou a ter aulas de princípios básicos de gestão, porque a gente acabava fazendo, o juiz era gestor da vara, com o chefe de secretaria, depois o diretor de secretaria, muito a partir da sua experiência. Qual era? O juiz normalmente era um antigo servidor ou um antigo advogado. Então, a gente vinha... Como é que funcionava a gestão? E aí eu vou dar o meu depoimento próprio. Eu, como substituto, passei nos lugares, aprendi o que funcionava e o que não funcionava. Quando eu virava titular, na minha vara eu ia usar o que funcionava e quando eu detectava algo que não tinha funcionado nos outros lugares, eu falava, opa, isso aqui não. O Ivan muda isso, ele nos profissionaliza em termos de gestão. Cria método de trabalho.
Quanto à metodologia do trabalho do tribunal, nessa área de gestão, ele abre a possibilidade do tribunal, de magistrados e servidores, da gente fazer não é nem uma reciclagem, mas fazer um trabalho de aprendizado mesmo de como isso funciona. E, assim, acho que rendeu frutos muito positivos. Depois, quando eu fiquei na direção da escola, eu me lembro que muito dessa metodologia, árvore de conhecimento, etc., a gente levou muito para a escola do que tinha sido aprendido, né, nessa oportunidade. E claro que a ouvidoria ela tem um papel fundamental nessa perspectiva, porque só com uma compreensão maior de atividades que aparentemente se sobrepõem, mas que não se sobrepõem e que se somam, é que a ouvidoria é possível. Por quê? Porque senão as pessoas vão confundir. Para que uma ouvidoria se eu tenho a corregedoria? O próprio juiz não entende isso, né? Então, assim, não entende, não, hoje entende perfeitamente, mas naquela ocasião da criação, o Ivan ele traz esse debate para a associação para a gente perceber que era algo novo, né? Que não era um bicho de 7 cabeças, né? E uma coisa bacana que você acabou de falar é que o trabalho da ouvidoria e da corregedoria, eles não competem entre si, muito pelo contrário, eles caminham em paralelo, perfeito, mas o objetivo é o mesmo, né? De você transformar a prestação do serviço tribunal, tanto na atividade meio, como a gente costuma dizer, nas questões administrativas, como na atividade fim, que é a própria prestação jurisdicional, mas é bom que se diga assim, que não há uma competição interna entre quem é mais eficaz ou eficiente, entre corregedoria e ouvidoria. Tanto que esse projeto de gestão, na minha opinião, facilitou e ajudou em muito a corregedoria. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E é isso que você acabou de dizer, Zé. Não pode haver mesmo uma competição, porque, volto a dizer, apesar de serem situações que, para quem não conhece como a banda toca, elas podem parecer sobrepostas ou superpostas em algumas situações, mas não tem nada a ver, são esforços que se somam, né? E assim, um acesso da sociedade ao judiciário pela via da ouvidoria mais direto, ele é fundamental, né? Ele é fundamental para o tribunal poder... E aí eu volto a dizer, para ele poder se entender com uma visão muito mais ampla do que a visão endoprocessual, né? Aquela visão limitada ao que está acontecendo dentro do processo. Isso daí acaba sendo um papel maior da corregedoria, né? No fundo, assim, é sempre o tribunal que ganha, né? Isso é que é importante. Toda essa construção que se faz para você... Quem acessar, por exemplo, o portal do tribunal vai ver lá a missão, valores que o tribunal desenvolve, e esses são princípios que são muito caros para a gente, né? A gente faz questão de deixar isso sempre bem realçado. Claro, e porque a rigor, esses valores, a missão, e, enfim, tudo que vai estar num sentido principiológico e, ao mesmo tempo, de metas a serem alcançadas pelo tribunal, isso é algo que tem que estar fixado com clareza, porque assim, o tribunal cresce, mas não cresce para si próprio, ele cresce sempre em favor da sociedade, né? O tribunal ele não se justifica por si, ele se justifica a partir do serviço público que ele presta para a sociedade. Então, essa capacidade que o tribunal tem de estar aberto numa medida, claro que não é uma esculhambação, não é uma coisa que se dá assim de uma maneira não sistemática, não é isso, mas assim o tribunal ele tem que ter sim uma permeabilidade para que essa escuta seja uma escuta efetiva, não seja uma escuta só formal, né? Para que ele possa atingir esse fim. Alexandre, você contou para a gente um pouco da tua experiência no associativismo com a Matra, mas eu sei bem que você também participou da elaboração e da construção da Ajutra, que é um projeto bem mais novo do que o da Matra. Fala para a gente sobre essa nova concepção, digamos assim, de você
ter duas associações num espaço bem amplo e onde todos podem trabalhar, enfim. Mas eu acho que no Rio de Janeiro, em termos de Tribunal do Trabalho, melhor dizendo, eu acho que é a experiência única, né? Você ter duas associações de magistrados no mesmo nicho de poder judiciário. Assim, eu não participei da concepção da Jutra, não. Claro que eu conhecia o movimento, as pessoas que criaram a Jutra eram muito minhas amigas e tal, mas eu tive, até pela minha condição de ex-presidente da Amatra, eu tinha uma dificuldade para isso, né? Mas eu enxergava, como enxergo em termos amplos, eu enxergo como uma forma que é inerente a qualquer sistema de pluralidade política e pluralidade social, você ter a possibilidade de criar associações diferentes. Eu acho que, né, um dos grandes problemas do movimento sindical brasileiro é a unicidade. Universidade, claro. Você também vem do bastante. movimento sindical, você sabe disso, e acho que as pessoas que integram o movimento sindical mais genuíno, mais autêntico e mais combativo são a favor da pluralidade sindical. Mas é interessante que até para nós, que na Justiça do Trabalho defendemos isso de uma maneira acadêmica, defendemos nas palestras, etc., quando chegou à realidade brasileira, nós tivemos muita dificuldade, tivemos preconceito, né? Eu falo da dificuldade do preconceito porque, assim, a disputa política ela é natural. Quando Claro. E até salutar que haja. Claro. Quando você tem mais de um ator político, é natural que esses atores eles tenham um espaço de competitividade, não só para aumentar a sua representatividade, mas também para poderem trazer mais benefícios para a categoria que representam. Agora, eu acho que, além disso, no caso específico da Jutra, acabou existindo uma certa dificuldade por parte de pessoas que, inclusive, são favoráveis, em tese, ao pluralismo, a sua implementação na prática. Houve também uma coincidência histórica que a Jutra ela é um pouquinho anterior à reforma trabalhista de 2017. Exato. E aí acabou, como você disse muito bem no episódio passado, que sempre existiu uma certa relação de retroalimentação entre movimento associativo e o próprio direito do trabalho. Nós falamos disso naquele episódio anterior. Acabou que o fenômeno Ajutra, que é um pouquinho anterior à reforma, ele acaba tendo a reforma desaguando nessa divisão. Então, assim, de uma certa maneira, é claro que eu estou generalizando, mas de uma certa maneira houve uma identificação na época, que eu acho que hoje já não existe mais, mas na época houve uma identificação, pelo menos no senso comum, de que a Jutra comportava pessoas favoráveis à reforma e a Amatra contra a reforma, o que não é uma verdade, porque eu, por exemplo, tenho muitas críticas à reforma, e acabou que, por circunstâncias de política local, né, e que me custaram no aspecto pessoal bastante, mas assim, eu não achei que era melhor não estar mais na Amatra. Foi um processo, eu não saí da Amatra para vir para a Jutra, eu primeiro saí da Amatra e levei um tempinho para vir para a Jutra, mas assim, eu acabei estando na Jutra, e apesar de, em termos macro, nas questões políticas, eu me identificar muito com o posicionamento da Amatra. Então, olha que maluquice. Vai entender, né? Vai entender. Isso aí é uma loucura. Alexandre, sem querer fazer piada, mas isso é papo de divã. Não, rapaz, isso é papo da política.
da política associativa, porque é isso. Assim, o espaço da política associativa é um espaço do dia a dia, né? Então, você tem um espaço do dia a dia. Enquanto na Associação Nacional, você não tem... Ela fica num campo muito mais político do que do dia a dia, né? E, Alexandre, uma coisa importante que a gente precisa deixar sempre claro, né, é que a associação, ou as associações, elas não são a pessoa do seu dirigente. Elas são muito maiores que isso. As pessoas passam e a associação continua. Então, essa dicotomia que você fala entre a atuação no campo político de uma ou de outra associação reflete, na verdade, um momento que é um momento saudável, porque a gente participa, né? Você bem falou, a gente já vem no movimento de associativismo há, sei lá, 3 décadas ou um pouco mais do que isso. Então, a gente perfeitamente compreende que isso são ondas, né? E as ondas, elas vêm e vão. Porque são instituições vivas, né? Na verdade, uma associação ela tem vida e nenhuma vida é linear, né? Não existe vida linear. Você Perfeito. tem altos e baixos, você tem idas e vindas. Isso não é só da política, isso é da vida. Alguém quiser uma experiência linear, vai ter um jogo de xadrez, vai ter em alguma maneira, não vai ter na vida, de uma maneira geral, né? Porque a vida não é linear, é de idas e vindas. Mas assim, eu acho que pensando no associativismo como um todo, eu acho que o fenômeno Ajutra, com prós e contras que ele tem e que ele acarretou, eu acho que ele trouxe para o cenário do associativismo trabalhista, trouxe um debate muito importante, que é o debate da capacidade da magistratura trabalhista, que em tese é favorável à pluralidade sindical e critica muitas vezes o sindicalismo brasileiro, como se os próprios sindicalistas tivessem culpa do modelo. Claro. Na prática, acabaram reproduzindo, novamente, estou fazendo generalização, mas acabaram reproduzindo a dificuldade que se tem dessa transformação daquilo que você já conhece para algo novo, né? Que bacana. Alexandre, assim, o papo é muito agradável, mas a gente, como eu disse da outra vez, a gente é escravo aqui do tempo, e o nosso tempo é curtinho para a gente bater um papo assim tão extenso, tão amplo quanto esse tema do associativismo. Eu queria deixar aqui para você fazer as suas considerações finais antes de encerrar o episódio. Olha, eu quero novamente parabenizar assim, com toda a minha empolgação, porque essa iniciativa da ouvidoria ela é muito importante, né? O associativismo trabalhista tem desempenhado um papel muito grande, muito importante para a consolidação do direito do trabalho, tem enfrentado cada vez mais as dificuldades que todo ente coletivo, seja ele político, seja ele sindical, os desafios que esse mundo hoje complexo, que esse mundo plural estabelece para as instituições coletivas é muito grande, principalmente porque o ser humano hoje ele é bastante individualista, né? O melhor, e eu não falo isso como crítica, o melhor ser humano ele ainda hoje ele é bombardeado com consumismo, com pautas sempre de você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, e as pautas coletivas elas acabam tendo que ser buscadas, né? Então existem enormes desafios para os partidos políticos, para as associações, para a própria democracia, né? Hoje a democracia é posta como desafiada, mas sem a coalizão, sem a soma de esforços, sem essa troca de experiências e, acima de tudo, sem o reconhecimento no outro de mim mesmo, o ser humano não tem como avançar. Então, assim, eu acho que essa oportunidade e essa percepção que a ouvidoria está tendo de trazer o associativismo para a pauta
ela é mais do que louvável, bato palmas e agradeço muito a possibilidade de poder ter participado desse evento tão maravilhoso e importante. Muito obrigado, meu abraço a você, Zé, e a todo mundo que está escutando esse podcast. Bom, Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha é o nosso convidado do dia, falando aqui sobre associativismo. Alexandre, assim, a gente fica muito grato com as suas palavras, é um conforto muito grande para a gente saber que a ouvidoria está conseguindo desempenhar bem o seu papel. E eu encerro aqui o episódio, Alexandre, a gente está naquela campanha fervorosa de participar, a gente quer participar do Grammy, não interessa como. E eu vou aqui deixar os versos de uma canção muito famosa, que foi entoada por Raimundo Fagner na década de 70, e foi uma música bem polêmica, Alexandre, você vai lembrar bem, que ele diz assim na canção: quando penso em você, fecho os olhos de saudade, tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento, nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. E eu encerro aqui esse episódio desejando a todos que nos ouçam no Spotify, no Google Cast, no Apple Cast, no canal oficial da escola no YouTube, e esperando rever todos numa próxima oportunidade. Gente, um grande abraço para todos, ficamos por aqui. Tchau. Um abraço.